Israel investe em torno de 29,7 bilhões em contrato com a Boeing para adquirir 25 jatos F-15 Eagle, ampliando sua capacidade tecnológica e militar. O governo de Israel, através do Ministério da Defesa, anunciou em 6 de novembro a assinatura de um acordo com a Boeing para a compra de 25 jatos F-15 Eagles em um investimento que totaliza 5,2 bilhões. Essa aquisição é parte de uma estratégia de fortalecimento militar, com a opção de ampliação do pedido para 50 unidades. Financiada pela assistência militar dos Estados Unidos, a compra representa uma importante atualização tecnológica e estratégica para a Força Israelense, a IAF. Segundo o Ministério da Defesa, as aeronaves começarão a ser entregues em 2031, em lotes de 4 a 6 unidades, com uma possível expansão para 50 jatos ao longo do contrato. Os novos F-15 YIA, a versão personalizada do modelo F-15 Eagle 2 para Israel, contam com sistemas de armas de ponta, incluindo tecnologia israelense de última geração. Esses investimentos avançados visam ampliar o alcance, a carga útil e a eficiência operacional, permitindo que a IAF mantenha a superioridade estratégica em um cenário cada vez mais desafiador no Oriente Médio. O diretor-geral do Ministério da Defesa, Yair Zamir, destacou que Israel garantiu aproximadamente um investimento de 40 bilhões em acordos de aquisição desde o início do recente conflito, reforçando a importância de parcerias estratégicas como essa com os Estados Unidos para o fortalecimento das forças armadas do país. Ido Nehustan, presidente da Boeing Israel, expressou orgulho da empresa na parceria com Israel que se estende desde a criação do país, e em sua declaração, Nehustan afirmou que a Boeing seguirá trabalhando com os governos dos Estados Unidos e Israel para entregar o F-15 IA por meio dos canais militares de aquisição. Esse relacionamento contínuo reforça a colaboração estratégica entre as duas nações que compartilham interesses e cooperam em defesa há décadas. Atualmente, a Força Aérea Israelense emprega suas aeronaves F-15 em operações na faixa de Gaza e no Líbano, realizando ataques com bombas guiadas pesadas em níveis de precisão. Essa expansão do poder aéreo chega em um contexto de pressão internacional, com ativistas anti-guerra solicitando a suspensão de venda de armas para Israel devido aos recentes conflitos na região. Essa aquisição de jatos avançados ressalta a posição de Israel no cenário de segurança global e seu compromisso em manter uma força militar moderna e eficiente, pronta para responder aos desafios de um Oriente Médio em constante transformação. Israel comprará 25 F-15s com foco em combate de longa distância. Israel adquirirá 25 jatos de combate F-15A da fabricante norte-americana Boeing por 5,2 bilhões, com a opção de adquirir mais 25, anunciou o Ministério da Defesa em 7 de novembro. A entrega dos aviões começará em 2031, com 4 a 6 a serem fornecidos anualmente. O acordo começou a ser elaborado há cerca de um mês, quando o diretor-geral do Ministério da Defesa de Israel, o Major-General aposentado Yair Zamir, visitou os Estados Unidos. A transação será realizada com fundos de ajuda americanos. O alcance de voo do caça F-15 é de cerca de 12 mil milhas náuticas e tem capacidade para transportar mais de 13 mil quilos de mísseis e bombas, de acordo com o site israelense da Boeing. De acordo com o fabricante, os aviões incluirão um radar AESA, um sistema de alerta de míssil, um visor digital no cockpit e no capacete e sistemas fly-by-wire. A capacidade que fez pender a balança a favor da aquisição, no entanto, foi a capacidade de transporte de armas, que aumentará as capacidades de ataque da Força Israelense em locais distantes como o Irã e o Iêmen. Este esquadrão F-15, juntamente com o terceiro esquadrão F-35, adquirido no início deste ano, representa um aprimoramento do nosso poder aéreo e capacidade de alcance estratégico que se mostraram
cruciais durante a guerra atual, disse Samir. O anúncio israelense sobre a compra dos aviões ocorre um dia após Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos, com seu mandato começando em 20 de janeiro. Também ocorre em meio à turbulência política que para sobre o Ministério da Defesa israelense, depois que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu demitiu o ministro da Defesa Yoav Gallant na terça-feira, citando falta de confiança entre os dois. Assista a Força Aérea Americana realizar o dramático teste noturno do Minuta 3. O Comando de Ataque Global da Força Aérea realizou um teste de um míssil balístico intercontinental Minuta 3, desarmado na noite de terça-feira. O ICBM, que foi equipado com múltiplos veículos de reentrada direcionados, foi lançado da base da Força Aérea Espacial em Vandenberg, na Califórnia, por volta das 23 horas do horário do Pacífico. Ele então voou cerca de 4.200 milhas, aproximadamente 15.000 milhas por hora, para um local de teste de mísseis balísticos no atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall. Sensores naquela instalação, Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site, coletaram dados de radar ópticos e de telemetria na fase terminal do míssil para avaliar seu desempenho. Aviadores do 625 Esquadrão de Operações Estratégicas da base aérea de Offutt, em Nevada, lançaram um míssil usando um sistema de controle de lançamento aéreo a bordo de uma aeronave E-6B Mercury da Marinha. O míssil foi selecionado aleatoriamente entre mísseis baseados na base aérea de Minute, em Dakota do Norte, transportado por mais de 1.300 milhas até Vandenberg, então remontado para o lançamento de teste. Estes testes demonstram o que os aviadores de ataque trazem para a luta se forem chamados pelo presidente, disse o comandante de ataque global, general Thomas Bussieri. O lançamento aéreo valida a capacidade de sobrevivência de nossos ICBMs, que serve como suporte estratégico da defesa de nossa nação e da defesa de aliados e parceiros. A Força Aérea Americana disse que esses testes, que foram realizados mais de 300 vezes, são feitos rotineiramente para mostrar que o dissuasor nuclear dos Estados Unidos é seguro, protegido, confiável e eficaz. O teste de terça-feira não foi motivado por eventos mundiais atuais, disse a Força Aérea Americana. Os Estados Unidos têm cerca de 400 mísseis Minuta 3 com armas nucleares baseadas em 450 silos em Wyoming, Montana, Dakota do Norte, Colorado, Nebraska. Mas esses ICBMs têm mais de 50 anos e estão chegando ao fim de suas vidas úteis. A Força Aérea Americana está planejando substituir o arsenal Minuta 3 pelo LGM-35A Sentinel na década de 2030. O programa Sentinel, no entanto, é assolado por custos futuros crescentes previstos e a Força Aérea Americana está procurando maneiras de reduzir o preço. Mídia: China estreia o J-15T, um caça lançado por catapulta a partir de porta-aviões. A Marinha do Exército Popular de Libertação da China apresentou nesta quarta-feira, 6 de 11 de 2024, pela primeira vez o caça J-15T durante o Air Show China 2024, evento que está sendo realizado na cidade de Suwai, na província de Guangdong, no sul da China. Trata-se de uma versão aprimorada do J-15, equipada com radares e armamentos de última geração, além de ser compatível com as catapultas eletromagnéticas. O sistema de decolagem usado nos novos porta-aviões chineses, de acordo com o jornal Global Times. O J-15T é uma arma essencial do grupo de porta-aviões da aviação naval do Exército Popular de Libertação da China. A televisão central da China informou que o trem de aterrissagem dianteiro do J-15T é mais volumoso do que o do J-15 original, e que essa alteração foi feita para que o avião possa suportar a enorme força de tração ao ser lançado por catapulta. Dado que o avião de combate J-15 foi originalmente projetado para operar em porta-aviões de rampa, a versão aprimorada do J-15T deverá ser capaz de continuar operando nos porta-aviões chineses Liaoning e Shandong. Rostec, caça russo Su-57, comprova sua eficácia em condições de operações de sistema
antiaéreo Patriot. O caça russo Su-57 quinta geração, que executa tarefas na zona de operação especial, provou sua eficiência sob condições de operação dos sistemas de mísseis antiaéreos Patriot nos Estados Unidos, disse o diretor-geral do consórcio estatal russo Rostec, Sergei Chemizov. Atualmente, o Su-57 é o único caça de quinta geração no mundo que provou sua eficiência, sua eficácia em condições de oposição dos modernos complexos ocidentais de defesa antiaérea, incluindo Patriot, NASAMS e Iris, disse ele. Chemizov acrescentou que o Su-57 executa com sucesso tarefas de combate e pode usar armas modernas, incluindo mísseis furtivos à terra KH-69. Anteriormente, Sergei Bogatikov, diretor-geral do escritório de projetos Raduga, disse que os meios de guerra eletrônica ucranianos são impotentes contra mísseis de cruzeiros russos KH-69. Segundo ele, uma ilustração clara disse a alta eficácia do uso do míssil KH-69 no âmbito da operação militar especial, amplamente discutido pela imprensa. O portal ucraniano Defesa Express, impressionado com as consequências da destruição da usina termoelétrica Tripolskaya, perto de Kiev, chamou o míssil KH-69 de uma arma mais assustadora que Kinzhal. O míssil KH-69 deu aos aviões carro-chefes da aviação na linha de frente com qualidade fundamentalmente nova. A capacidade de atingir a profundidade operacional além da linha de contato com o lançamento do míssil fora da área operacional dos meios de defesa antiaérea do adversário, disse Bogatikov. A Rússia bateu o recorde de exportação de fertilizantes para o Brasil em outubro. O Brasil importou 425 milhões em fertilizantes russos em outubro, a maior quantidade desde agosto de 2022. Em meados do outono russo, a Rússia aumentou o fornecimento de fertilizantes ao Brasil em 1,6 vezes em relação ao mesmo período do ano passado, até 1,3 milhão de toneladas. Ao mesmo tempo, o valor das exportações aumentou 1,7 vezes para 424,8 milhões. O maior número desde o final do verão de 2022. Em outubro, as empresas russas forneceram fertilizantes mistos com exportação avaliada em 156,1 milhões, fertilizantes à base de potássio, 139,8 milhões e fertilizantes nitrogenados com 128,9 milhões dos produtos exportados. A participação dos produtos russos nas importações brasileiras aumentou para 28,1%. No mês passado, ante 23,6% em setembro. A China ficou em segundo lugar com 18,2% e o Marrocos em terceiro com 7,7%. Nos 10 meses deste ano, a Rússia vendeu 9,2 milhões de toneladas de fertilizantes às empresas brasileiras, em comparação com 7,8 milhões entre janeiro e outubro do ano passado. No entanto, em termos monetários, o custo dos fornecimentos permaneceu quase inalterado, 2,99 bilhões em 2023 contra 2,98 bilhões deste ano. O governo estima investir 3,2 trilhões no ramo de energia em 10 anos. O governo federal prevê gastar cerca de 3,2 trilhões em 10 anos no setor de energia, de acordo com o caderno de consolidação dos resultados do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, publicado nesta quinta-feira, 7 de 11 de 2024, pelo Ministério de Minas e Energia, pela empresa de pesquisa energética. A indústria de petróleo e gás natural concentra mais de 78% dos investimentos. A oferta interna de energia da matriz deve crescer a uma taxa média de 2,2% ao ano, alcançando 394,3 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Em 2034, unidade usada para medir o conteúdo energético de diferentes combustíveis e compará-los com o de um petróleo padrão. A publicação ainda destaca o aumento na disponibilidade de energia por habitante no Brasil, como a OIE per capita passando de 1,45% por habitante para 1,72 por habitante no período de 2024 a 2034. O valor ainda é inferior à média mundial de 2019, 1,87 por habitante. Este é o último caderno antes da abertura da consultoria pública do plano, que será assinado pelo ministro Alexandre Silveira nesta sexta-feira, 8 de 11 de 2024. Com a meta de alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que visa garantir energia limpa e acessível até 2030.
A participação de energias renováveis na matriz energética nacional deve permanecer próxima de 50% ao longo de todo o horizonte projetado. Ainda segundo o caderno, o Brasil continuará com a predominância da geração elétrica a partir de fontes renováveis como hidrelétrica, biomassa, eólica e solar, atingindo o nível médio de renovabilidade de 86,1% ao final do horizonte decenal. A participação da autoprodução e da geração distribuída na geração de eletricidade crescerá de 15% em 2024 para 17% em 2034, com destaque para as maiores contribuições da biomassa, biogás, bagaço de cana, lixívia e lenha e da energia solar. Inverno na Europa pode ser mais duro devido às interrupções de abastecimento de gás no mercado, mais suscetível ao aumento de preços do gás após as sanções implementadas contra o fornecimento russo por conta do conflito ucraniano. A Europa segue sob risco de enfrentar um inverno mais rigoroso com custos elevados e possível escassez, para além da volatilidade do mercado energético global. Os mercados europeus devem enfrentar um sério risco de desabastecimento e preços altos depois de abrir mão do gás confiável russo via gasodutos para o gás natural liquefeito de diversos parceiros, entre eles os Estados Unidos, que lucraram desproporcionalmente se comparado com os gastos que os antecederam quando a Rússia ainda era fornecedora preferencial da região. A variação nos preços se deve, sobretudo, quando a demanda por GNL, que é uma commodity global, sobe e a competição faz com que os preços subam, já que existe uma potencial escassez, uma vez que tal fornecimento é limitado, ou seja, leva quem paga mais. Além disso, sem gasodutos, o GNL é transportado por navios especializados, o que encarece o preço final. De acordo com o Financial Times, em 2021, o combustível super resfriado representou apenas cerca de 20% do fornecimento geral de gás da Europa, contra 34% registrados atualmente. Ainda segundo a apuração, a disputa Europa-Ásia pelo combustível marítimo acaba se tornando mais intensa durante os meses frios, quando a demanda por aquecimento aumenta. Mas apesar de os últimos 2 invernos terem sido a menos, o mercado encara o inverno através de seus dados consolidados, ou seja, com projeções estatísticas de normalidade. Com o encerramento do contrato de fornecimento de gás russo via Ucrânia em dezembro, a União Europeia perde 5% de seu abastecimento de gás, o suficiente para impactar a procura em mercados alternativos. Outro fator que complica a vida energética europeia é que, tendo em vista as dificuldades vividas pela Ucrânia e pelo prolongamento do conflito, é bem provável que os países europeus tenham de exportar gás durante o inverno ao país. Se de repente tivermos um inverno muito frio, ao mesmo tempo em que perdemos os fluxos de gás russos, isso será muito otimista para os preços de gás, disse Florence Schmidt, estrategista de energia do Rabobank, ao Financial Times, e não acho que haverá grandes suprimentos alternativos por meio de outros gasodutos. Acho que a maior parte precisará ser substituída por GNL. Devido a atrasos no início de novas instalações de exportação, o crescimento de fornecimento de GNL deve permanecer limitado neste inverno, restringindo a cesta de opções a que a Europa pode recorrer, mas sobretudo se um conflito em larga escala tomar palco no Oriente Médio, 20% do fornecimento de gás que passa pelo Estreito de Hormuz estaria condenado.
No auge da crise energética de gás de 2022, os preços do gás europeu dispararam, chegando a ultrapassar 300 euros por megawatt-hora pela primeira vez. Coalizão governante da Alemanha implode. O que o futuro reserva? A Oliver Scholz pergunta. A coalizão tripartidária governante da Alemanha entrou em colapso depois que o chanceler Oliver Scholz demitiu o ministro das Finanças Christian Lindner do Partido Democrático Liberal na quarta-feira, 6 de 11 de 2024. A postura anti-russa da Alemanha durante a crise da Ucrânia levou a antiga potência industrial à estagnação, com custos de energia crescentes e inflação paralisante, causando desindustrialização. Os índices de popularidade do chanceler Oliver Scholz foram alguns dos mais baixos já registrados por um líder alemão, com apenas 18% de aprovação. A coalizão estava em terreno instável em meio a crescentes disputas sobre gastos e reformas econômicas. Com um déficit orçamentário grande para 2025, Scholz e Lindner passaram a discordar em diferentes matérias, desde como fazer para cobrir os gastos públicos, a enviar ou não, mas ajudar a Ucrânia. O chanceler havia submetido um plano abrangente ao ministro das Finanças para fechar o déficit orçamentário estimado em 10 bilhões de euros. O plano incluía mais empréstimos estatais para reduzir os custos de energia, resgatar empregos na sitiada indústria automotiva alemã, oferecer incentivos fiscais para empresas que fazem investimentos e aumentar o apoio à Ucrânia. Scholz se recusou a aceitar outras opções, insistindo que este um ou outro é um veneno, segurança ou coesão, apoio à Ucrânia e investimento no futuro da Alemanha. O orçamento de Scholz exigiria que Lindner quebrasse o limite de gastos constitucionalmente consagrado, conhecido como freio da dívida, que restringe o déficit federal a 0,35% do produto interno bruto, mas ele rejeitou as propostas de Scholz, dizendo que tal movimento teria violado o meu juramento de posse. Scholz alegou que Lindner não demonstrou disposição para implementar nenhuma de nossas propostas e frequentemente bloqueou leis de maneira inapropriada, envolvendo-se em táticas político-partidárias mesquinhas. Já Lindner argumenta que defendeu a contenção financeira, a adesão a regras rígidas de gastos e o corte de impostos. Um documento do Ministério das Finanças, vazado na semana passada, listou uma série de propostas financeiras e econômicas que incluíam corte de pagamentos de assistência social, redução de medidas de proteção climática para estimular o crescimento econômico e a oferta de corte de imposto para empresas. Os parceiros da coalizão do FDP se opuseram a tais medidas. Após sua demissão, Lindner diz que Scholz há muito não reconheceu a necessidade de um novo despertar econômico em nosso país e há muito tempo minimizou as preocupações econômicas de nossos cidadãos. O partido de oposição eurocético Alternativo para a Alemanha saudou a implosão da coalizão governante que levou a Alemanha a um abismo econômico. Após meses de impasse e inúmeras sessões de terapia egocêntricas, agora precisamos urgentemente de um novo começo político fundamental para tirar a economia e o país como um todo da grave crise em que foi mergulhado pelas políticas orientadas pela ideologia do Partido Social Democrata, Verdes e FDP, disseram os líderes parlamentares da AfD, Alice Winder e Tino Schupala. Scholz, que agora vai liderar um governo minoritário com seu partido social-democrata e os Verdes, pediu um voto de confiança em seu governo previsto para 15 de janeiro. Friedrich Merz, líder do principal partido da oposição, a União Democrata Cristã da Alemanha, está pressionando por um voto de desconfiança imediato.
Nós simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ter um governo sem a maioria na Alemanha por vários meses. Agora, e então fazer uma campanha por mais alguns meses, e então possivelmente conduzir negociações de coalizão por várias semanas, disse Merz. Se Scholz perder a votação, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier teria que dissolver o parlamento e convocar uma eleição geral antecipada dentro de 21 dias. Como líder da oposição, Merz lideraria provavelmente o próximo governo como chanceler. Uma pesquisa eleitoral do Politbarometer descobriu que 48% disseram que prefeririam Merz e a CDU para liderar um governo. Apenas 28% apoiaram Scholz e 26% os verdes, liderado pelo ministro da Economia Robert Habeck, enquanto 14% apoiaram Alice Winder, da AfD. Merz apoiou o fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus e caças a Kiev, algo que o atual governo tem resistido, insistindo que a Ucrânia deve vencer. Ele também se descreve como um europeu convicto e um defensor ferrenho da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é alemã, comentou a atual situação política do país nesta quinta-feira, dizendo que é uma questão para o povo alemão resolver. O contexto alemão é para a Alemanha discutir agora. Em democracias temos eleições e temos a construção de governos. Para a União Europeia é importante manter o curso em que nos engajamos há tantos anos, e é um curso bem sucedido, disse von der Leyen em uma reunião da Comunidade Política Europeia em Budapeste, quando questionado sobre o papel das instituições europeias na superação da crise alemã causada em parte pelo apoio de Berlim a Kiev. A Alemanha, o segundo maior fornecedor de ajuda militar a Kiev depois dos Estados Unidos, tem sido atormentado por problemas desde que aderiu às sanções lideradas pelos Estados Unidos à Rússia. As consequências levaram sua economia a uma recessão técnica no ano passado, marcada pela desindustrialização e taxas de inflação paralisantes. A própria popularidade do chanceler Olaf Scholz atingiu novas mínimas de 18% de aprovação. De acordo com a pesquisa de setembro do Infratest de MAP, o SPD obteve humilhantes 14% de aprovação dos votos nas eleições para o Parlamento Europeu em junho, ficando atrás da Aliança Conservadora CDU, CSU e da AfD.